Bom dia! Cheguei para nossa live, para o nosso encontro, né? De cada dia. Quarta-feira e eu tô esperando você para nossa live. E lógico que veio aquele tema na minha cabeça e eu disse: vou compartilhar com vocês e dizer para você: fica tranquilo. Acalme seu coração, fique tranquilo, vai passar. Ouve o que eu tô falando para você. Vai passar. Bom dia, gente! Sejam todos muito bem-vindos. Quero saber como é que tá nessa cidade. Aqui, gente, calor, sol lindo, muito lindo. Eu estou me preparando para ir para São Paulo daqui a pouco, mas eu disse, eu vou vir aqui fazer a minha live maravilhosa porque eu sinto uma falta tão grande de estar aqui compartilhando com vocês e também ouvindo, né? Depois recebendo mensagens. Isso é tão gratificante para mim. Então, tô aqui antes da minha viagem para falar, né, sobre esse assunto. Calor no Distrito Federal, acredito, gente. Aqui tá muito quente, à noite dá uma chuvidinha, mas aqui tá muito quente, céuzão azul, aquele bem gostoso de praia, né? Aqui onde eu moro, gente, deixa eu só compartilhar com vocês. Ontem à noite eu dei um pulinho no mercado porque eu tava tão atrapalhada. Você já ficou atrapalhada que quando você vai no mercado você esquece de algo? Ontem foi assim, eu fui no mercado pela manhã com a Lucy e esqueci e à noite tive que voltar. Mas aqui, gente, tem tanto argentino. Eu acho que a minha cidade aqui, eu acho que tem mais argentino do que brasileiro. O mercado era cheio de argentino. Eu moro em Jurerê e as praias aqui do norte da ilha, os argentinos costumam vir passar férias aqui. E só tinha argentino, gente, uma loucura. Parecia que eu estava em outro país. Mas não, mas faz parte. É isso aí, pessoal muito bacana que tava lá. Bom, mas, gente, por que eu trouxe esse tema da nossa live, né? Ontem foi um dia que eu tive muitos atendimentos de tarde, porque eu precisei espremer minha agenda no início da semana para conseguir viajar para São Paulo, porque eu tô indo para um evento, né? Eu tô indo participar de um clube. Eu entrei pro Clube Euro, então eu tenho que estar lá 110%, né? A minha cabeça tem que estar lá, então eu não poderia atender minhas clientes nesse período. E ontem, uma palavra que eu falei muito para elas me relatando tudo que elas trazem para mim. Porque quando eu tô sentada com alguém, gente, elas conseguem falar um pouco das suas inseguranças, do momento que elas estão passando, do que está acontecendo na vida delas. E eu disse para elas essa frase: fica tranquilo, vai passar. E eu pensei, por que não trazer isso hoje para a live? Para você começar a olhar, porque talvez você esteja passando por um momento difícil. Seja um momento difícil no seu casamento, seja um momento difícil com você, né, nas suas questões de não estar gostando do seu corpo, de não estar conseguindo fazer as atividades físicas, se alimentar bem. Ou talvez você esteja passando por um momento difícil dentro do seu trabalho. Talvez você não esteja feliz dentro do seu trabalho. Ou talvez financeiramente você não esteja muito bem. E uma coisa que eu disse para elas e que eu quero dizer para você, e para você colocar isso na sua cabeça e tranquilizar seu coração: vai passar. Ninguém vive de momentos difíceis o tempo todo. O momento difícil, ele entra na nossa vida por um único motivo. E esse motivo se chama aprendizado. O que eu preciso aprender nessa minha jornada? E por que esse momento difícil está passando na minha vida? A gente costuma dramatizar muito as coisas. Então, quando a gente está passando por algo meio complicado, a gente se vitimiza muito, a gente reclama muito, a gente entra numa vibe, como eu gosto de dizer, uma vibe mais negativa, a gente fica mais sentida com tudo isso. E a tendência é a gente ficar desanimado, deprimido, achando que não vai dar certo, achando que... Por quê? Porque você fica naquela energia do momento difícil. E, gente, eu vou contar pra vocês da minha parte. As coisas que eu realmente mudei na minha vida foram, de fato, porque eu passei por momentos muito difíceis. Muito difíceis e momentos, assim, desesperador. Momentos, às vezes, que dava vontade de ficar chorando. E como se o choro resolvesse.
Mas o choro não resolve. O choro simplesmente vai expressar uma emoção que você está sentindo naquele momento. Seja de tristeza, seja de angústia, né? Mas não vai resolver. Então, o que eu quero dizer para você? Você tem que saber muito bem quem você é. Por que a Dominique fala tanto de autoconhecimento, fala tanto de autoestima, fala tanto de autocontrole? Porque se você não sabe quem você é, você se perde nos momentos difíceis. Quando você não sabe quem você é tomado por esses momentos que todos nós passamos. Não pense que a vida do vizinho é mais fácil, que a grama do vizinho é mais verde, que ele não vai ter parasitas na grama dele. Pare de pensar assim. Foque em você e primeiro ponto, foque em quem você é e saiba quem você é. E que fique tranquilo, porque esse momento que você está passando hoje vai passar. É lógico que você tem um aprendizado nesse processo. E aí a questão é, o que você precisa aprender? E quem sabe você se conecta com esse momento, tentando olhar o lado do aprendizado desse momento. O que você tem que aprender quando você se olha no espelho, você se detesta, você não se gosta, você tem uma autoimagem completamente distorcida de você, tá? Tá todo mundo dizendo pra você que você é isso, você é aquilo, você é isso, mas você nem aceita o elogio de ninguém, porque a sua autoimagem... Então, esse momento que você tá vivendo é um momento que você nem se conhece. Você nem se percebe como ser. Você não tá se percebendo, você só tá se julgando e você não tá vendo o lado positivo de você. E por incrível que pareça, gente, eu abrindo essa live aqui, bom dia, Pedro. Tem muitas pessoas ainda que não conseguem enxergar nada positivo. Gente, é impressionante. O negativo é tão atraente, as pessoas elas começam a puxar pro negativo, sabe? E achar tanto tudo, e aí o drama em cima do negativo, aí você liga a TV, ferrou, porque tudo tá muito negativo no mundo, e complica mais ainda essa negatividade toda. Então, olha só, quando acontece isso com você, quando você tá num momento difícil, seja lá, pô, Domi, eu tô num momento difícil financeiro, ok, o que você tem que aprender? Será que talvez você tenha que aprender que esse modelo que você foi programado financeiramente, de escassez, de não ter abundância, de achar que tudo é muito caro, de achar que o mundo está contra você, de achar que o sistema está contra você, quem sabe você tem que aprender ou tem que olhar um novo modelo mental. Quem sabe você tem que superar esse processo de dificuldade. Porque você está aí para isso. Você acha que eu e o Sérgio não tivemos que passar por isso? Eu acho que a gente nunca contou em lives, mas a gente já contou em palestra. Bom dia, gente, bom dia. Vocês sabem que em 2010 para 2011, o Sérgio estava um pouco desanimado na época da academia. Ele era personal na academia e ele estava um pouco desanimado assim com a profissão em si, talvez com o reconhecimento que ele tinha naquela época. E ele resolveu fazer outro negócio que ele não sabia fazer, tá? Mas ele, botou na cabeça dele e saiu fazendo sem a instrução correta, saiu fazendo de qualquer jeito, sem uma organização, sem um planejamento, sem um passo a passo. Ele simplesmente pegou e disse assim, eu vou abrir uma loja de carro. O Sérgio é alucinado por carro. Eu amo carro também, porque o meu pai, ele é um mecânico. Ele tá aposentado agora, mas ele é mecânico. Então, desde que eu era criança, eu vivi sabendo o que era carro, ouvindo o som de motor. Então hoje eu conheço muitos carros e eu gosto muito de carro e inclusive invisto em carro pra mim, porque é uma coisa que eu gosto, né? Meu pai sempre me orientou, me explicou tudo muito assim dos carros. E naquela época, o Sérgio também é apaixonado por carro e muitas vezes a profissão não é aquilo que você é apaixonado, tá? Mas aquilo que você realmente transforma a vida das pessoas. Isso tem uma linha muito tênue aí e que muitas vezes a gente se perde. E naquela época, o que aconteceu? O Sérgio disse assim, eu vou abrir uma loja de carro. E eu, sem noção nenhuma, porque eu tava no meu modo avião, né? Ou seja, no meu sistema automático de vida. Eu entrava às 7 da manhã para trabalhar
junto com a minha mãe numa escola de educação infantil e saíamos às 19 horas, então era aquele dia tomado. Eu disse, sim, tu vende muito bem carro, e de fato na época da academia ele começou a fazer um mesh com os carros e começou a ganhar mais dinheiro do que dando aula. E aí quando você olha um dinheiro entrando, você pensa, é por aqui que eu tenho que ir. E ele foi abrir uma loja de carro. Sem nenhuma instrução, sem nenhuma noção, entrou num mercado que ele não conhecia. E o que aconteceu? Foram 2 anos onde ele teve uma loja de carro, que ele se afastou de dentro da academia como personal, porque ele tinha decidido que ele queria muito mais, ele não queria ser só um personal. Mas ele foi para um momento difícil, onde o que ele aconteceu durante esses 2 anos? Ele começou a cavar um buraco profundo, em dívidas, e em não saber gerenciar um negócio. Ele não era empreendedor, ele era um personal. Ele sabia muito bem montar treino e ter resultado com o corpo das pessoas, mas não como empreender, ainda mais vendendo carro. Cara, vendendo carro. Ele era muito conhecido pelas pessoas confiarem nele como personal. Só que na nossa cidade, lá em Porto Alegre, não sei se na cidade de você é assim, muitas pessoas que mexem com carro são chamados de picaretas, ou seja, são pessoas que talvez alguém um dia criou isso, porque algumas pessoas passam a perna nessa questão de carro, porque pegam carros usados, enfim. Então ele entrou num mundo completamente diferente, que não tinha nada a ver com ele, energeticamente diferente. O que aconteceu com a nossa família? Eu estava grávida do Benjamin ali em 2010, eu já tinha a Marieva. A minha filha estava com 3, 4 aninhos. Resumo, se afundou em dívidas, quebramos. Gente, pensa em quebrar. A gente tinha começado a comprar um apartamento na planta, né? Aquela história, vamos comprar um apartamento na planta, aquela ideia, né? Muito ainda, que é muito legal tu comprar na planta pela questão do valor do apartamento. Resumo da obra, a gente não ia conseguir pagar o apartamento. A gente teve que se desfazer de um apartamento que naquela época era um apartamento dos sonhos para nós. A gente ficou devendo para Deus e o mundo, né? Banco nem se fala. O Sérgio sujou muito o nome dele naquela época. E a gente teve que aprender na dor, e eu com o Benjamin pequenininho, então 2 filhos. Eu tinha o meu trabalho, mas eu tinha um salário, eu era assalariada, então o meu trabalho ele era muito limitado, não tinha um crescimento ali dentro daquele meu trabalho. E foi muito louco, gente, essa fase que a gente viveu. Foi muito difícil, muito difícil. E uma coisa que o Sérgio até assim comenta, que ele disse, eu perdi tudo, menos a mulher. E por que menos a mulher? Gente, quando eu vi que a coisa tava ruim e eu, como parceira do Sérgio, o que eu ia fazer? Eu ia me separar dele e dizer, te vira com teu problema? Momentos difíceis é pra gente aprender. A gente passou com 2 filhos, o Sérgio não tinha mais nada, ele não tinha dinheiro para pagar a conta do celular dele, e que às vezes eu ajudava ele para pagar a conta do celular dele. É engraçado, né, você pensar isso, mas isso aconteceu com a gente não faz muito tempo, não. Foi em 2010 para 2011. 2012, a gente perdeu tudo e pensou, né, o que vamos fazer? Paula, minha linda! A Paula, gente, é uma maravilhosa também. Sou muito grata por ela ser minha cliente, a gente tá junto nesse projeto e eu ser mentora dela na saúde, bem-estar e autoestima. Bom, e aí, cara, que situação. Só que se ali a gente não soubesse quem a gente era, se eu não soubesse quem eu era, quem era a Dominique, quais eram os valores da Dominique, quais eram os valores do Sérgio, né, toda a questão das crianças, né, tipo assim, a Eva e o B, eles nem se lembram dessa fase, dessa nossa fase sem grana nenhuma. Sem grana nenhuma para nada. Eu tive muito apoio dos meus pais. Os meus pais me ajudaram com a moradia, me ajudavam até com comida, porque daí a gente não tinha muito, aí a gente ia almoçar na casa deles. E só que ali, o que eu quero dizer para você? Era um tempo muito difícil para nós, e a gente poder gerenciar nossas emoções naquele momento foi tão importante, gente, a gente poder entender, porque olha, presta atenção no que eu tô falando. Em nenhum momento o Sérgio entrou em depressão.
ele tava sem nada. Ele tava sem a honra dele, porque quando um homem que trabalha, que ajuda a prover dentro da família, começa a perder tudo, ele completamente se desanima. E ele foi um cara que ele aguentou firme pelo fato dessa disciplina, desse autocontrole que ele tem, tá? Ele aguentou firme e ele disse assim, bom, eu vou buscar outra coisa para fazer. Então, o que ele teve de ideia? Ele gostava muito de jogar polo. Na época, a família dele veio historicamente jogando polo. Polo é um exercício, não, é um esporte, desculpe, é um esporte muito caro, tá? Quem joga são pessoas de alto nível. Por quê? Porque são vários cavalos. Quando tu joga polo, não pensa que tu joga em um cavalo. Tu joga no mínimo com 8 cavalos, porque cada tempo tu troca o cavalo. E aí ele disse, bom, já que em São Paulo tem muitos jogadores de polo que ele conhece, ele pensou o seguinte, eu não posso jogar porque eu não tenho condições, mas eu posso treinar os jogadores, porque eu jogo polo. E aí ele começou a ir para São Paulo e fazer com que os jogadores de polo treinassem na beira do campo e começou a preparar fisicamente eles, porque ele pensou o seguinte, esses caras têm dinheiro para me pagar. E foi uma fuga para o Sérgio ir para um lugar onde ele gostava, porque ele precisava ir para uma fuga, né? E ele começou a viajar para São Paulo, assim, claro, para prestar alguns serviços como personal. E olha como o universo ele é incrível. Eu tive que ficar muitas vezes sozinha com as duas crianças, o Benjamin pequenininho, a Eva pequeno, ele indo para lá apostando, porque naquela época, olha a visão do Sérgio como a visão era pequena. Naquela época, o que ele queria, gente? Naquela época ele queria treinar os profissionais, os jogadores. E deu. Numa dessa ele ficava com uma das famílias que jogava polo e tava tudo certo. Ele ganhava lá o saláriozinho dele. Porra, na época, 3 mil reais para quem não tinha nada. Pô, de repente ele garantia 3 mil. E eu fiquei lá trabalhando, eu trabalhava direto, eu tinha muito apoio da minha mãe, trabalhava na escola com os dois pequenos, bem louca. Você já estava cansada, mas como eu era mais nova, tinha muito pique também. E ele fez isso. E lá foi a primeira vez que ele começou a olhar para o treino sem equipamento. Porque imagina só, o Sérgio estava dentro de um campo de polo, que é no meio de uma fazenda, e ele tinha que dar treino para os caras. E aí ele começou a usar a criatividade, porque o Sérgio sempre teve muita criatividade, começou a usar a criatividade para dar treino para os jogadores num campo, onde não tinha aparelho, onde não tinha acessório. Ele disse, cara, como é que eu vou treinar esses caras? Dali, despertou no Sérgio a questão de treinar com o peso do próprio corpo. E ele começou a pesquisar, porque daí ele começou a pesquisar e buscar como treinar com o peso do corpo. E ele começou a achar americanos que já faziam isso e faziam com uma excelência, treinamento funcional. E ele começou a estudar, porque imagina só, ele, professor de educação física, formado, logo depois que ele se formou, ele entrou para a área de musculação. Ele dominava muito musculação. Na época, gente, que eu entrei na academia, que eu tinha 18 anos, 19 anos, não tinha essa coisa de funcional. Era ou musculação ou aula lá de step, de local, de, sabe? Depois entrou a body system, mas não tinha essa coisa do funcional em si. E ele começou a estudar, e ele começou a enlouquecer por aquilo. E dali ele começou a criar coragem para entrar numa academia de alguém, começar a trabalhar dentro de uma academia. Tá? E ele disse assim, cara, não adianta eu ficar aqui, eu vou ter que voltar para minha área, que é treinar dentro de academia. Então ele foi para uma academia e num pedacinho de espaço, ele não tinha espaço, a academia era pequena. Ele disse, naquele cantinho eu vou começar a treinar as pessoas com funcional. Ele mostrou para o dono da academia o que ele sabia e foi treinar. E lá ele começou a ter alunos e resgatar. O que eu quero contar? Bom, resgatando lá os alunos, gente, em um mês o Sérgio teve muito aluno. Muito aluno. Porque o treinamento dele era completamente diferenciado e a galera enlouquecia, saía daquela mesmice, daquele treino chato, que às vezes a musculação é um treino chato. A musculação é um treino assim que muitas vezes, se tu não tem alguém pra falar fofoca, é chato. O treino da musculação é legal quando tu tem alguém, tu fica de papo com alguém.
Mas fora isso é chato pra caramba. Pelo menos pra mim, isso é meu entendimento. E dali, gente, aí ele começou a ter coragem pra viver o novo. Começou a ter coragem pra abrir de novo a academia. Porque imagina ele que já tinha quebrado um negócio, sem nome pra abrir coisa nenhuma, sem dinheiro no banco pra abrir nada. Imagina ter que abrir do zero. E muitas vezes na sua vida você vai ter que abrir do zero, você vai ter que fazer do zero. Não queira ter todo um sistema pronto para começar. Não queira ter a melhor equipe para começar. Não queira ter todos os suplementos, toda a roupa maravilhosa do treino, toda a alimentação para começar. Você tem que começar. Você tem que dar um passo novo. Então, se hoje você está num momento difícil, fica tranquila. Vai passar. Vai passar, gente. De verdade. Aprenda com os erros. Nós aprendemos na dor. Eu e o Sérgio aprendemos na dor. Hoje a gente mora numa casa muito legal. A gente tem condições. Mas a gente não teve nada. A gente perdeu um monte de coisa. Só que a gente não perdeu nossos valores. Nós quebramos, mas não perdemos nossos valores. Não perdemos o nosso amor. Não perdemos a nossa confiança na família. Bem pelo contrário, a família ficou unida pra caramba. Nós ficamos super unidos para continuar esse processo. Porque, pô, se é para aprender, vamos aprender junto. A vida não é sobre um só. Deus e muito do que tem na sua vida tem a ver com os familiares de você. Você veio para mudar. Imagina se eu, naquela época, quando o Sérgio quebrou, que o momento era difícil pra caramba, eu dissesse para ele assim, te vira, o problema é seu, você quebrou, eu vou pegar as crianças e vou ir, se vira. Não. É lógico que tinha dias que eu estava muito triste com tudo aquilo, mas eu não ia dar as costas. Cara, o homem que eu amo, por que eu vou virar as costas para ele nesse momento que ele mais precisa? E fiquei. Então, se hoje você está passando por esse momento e a nossa live é para cutucar você sempre, para falar de vários momentos da sua vida. Se você hoje está passando por isso, confia no que você quiser, confia em Deus, confia em você, porque você vai sair desse buraco, você vai sair disso aí. Você pode ter ido lá no fundo do poço, mas você vai sair. Você vai sair porque você primeiro determinou que vai sair. Você vai começar a se conhecer, melhorar sua autoestima, melhorar sua autoconfiança, ter mais autocontrole sobre as suas ações. Você vai começar a se perceber. E se percebendo, você vai se impulsionar como pessoa. Porque enquanto você nem sabe quem você é, você não aprende, tá? Você não aprende. Ó, a Dayana dizendo, as lives do Sérgio é muito boas. É ótima a live do Sérgio. Realmente, o conteúdo que o Sérgio traz é muito diferenciado. Então, gente, eu, como mentora de homens e mulheres, eu tô aqui pra dizer pra você, fica tranquilo. Vai passar. Acalme seu coração. Para com essa coisa assim, Domi, eu tô ansiosa. Porque aí, Domi, eu tô muito ansiosa, tô comendo as paredes porque eu tô num momento difícil e o mundo está contra mim. Não, minha amiga, o mundo não está contra você. Você está num momento pra você aprender. Você está no momento para você aprender. Talvez aprender a se gostar mais, a se valorizar, a se respeitar. Aprender a lidar talvez de forma diferente com o seu dinheiro. Ter uma relação com o seu dinheiro. Dinheiro é energia. Emagrecimento é energia. É frequência. Uma pessoa quando entra na frequência de se cuidar, de ter bem-estar, ela vai emagrecer, é frequência. Não queira ficar na mesma frequência e enriquecer, não queira ficar na mesma frequência e emagrecer. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Sinto lhe dizer, podem dizer para você que você vai fazer a melhor dieta do mundo, que você não vai sofrer. Minha amiga, deixa eu contar para você. Você vai crescer no seu desconforto, é nas suas dificuldades. Se você ainda está querendo essa facilidade, hoje a internet está querendo vender facilidade para tudo quanto é lado, que você vai emagrecer muito rápido, sem passar fome, que você vai enriquecer muito rápido, porque todo mundo faz 6 em 7, todo mundo, olha só,
Como, meu amigo? Não fale besteira, não é todo mundo, não é todo mundo. Essas pessoas fazem diferente porque elas tiveram uma programação diferente na mente. Mas talvez você que esteja aí nesse momento se vitimando, achando que o mundo está contra você, achando que a sua família é o problema de tudo. Você não vai, pode comprar o curso que for, você não vai, porque o seu sistema de aprendizado, de crença, está muito instalado. Sinto dizer pra você. Você acha que se eu não tivesse aprendido na dor, quebrado, sem nada, sem dinheiro pra comer, comendo na casa da minha mãe, vendo meu marido muitas vezes triste, porque o Sérgio não é um homem de chorar, mas ele estava triste, o rosto dele, né, a fisionomia dele triste. Imagina se eu não aprendesse na dor. Você, meu amigo, minha amiga, vai aprender na dor. Só que quando você estiver passando por um momento de dificuldade, em primeiro lugar, você vai ficar tranquilo. E você vai aprender, porque se você não aprender, esse momento ele vai se repetir na sua vida várias vezes, até você aprender. E muitas pessoas ainda não aprendem, e muitas vezes não estão mais aqui e nem aprenderam. Então, se você está passando por um momento difícil, seja lá qual for, seja de se olhar no espelho e se achar a mulher mais feia do mundo e achar que ninguém vai gostar de você, porque você não se gosta, né? Não é sobre o outro, é sobre você. Você não se gosta, deixa eu dizer para você, aprenda com seus erros. Olhe para você e diga, meu Deus, o que eu preciso aprender com isso? Será que eu preciso aprender a me amar? Será que eu preciso aprender a amar quem eu sou, do jeito que eu sou? Porque que mania que vocês têm de querer aprovação de todo mundo? Ai, porque o que vão falar de mim? Foda-se. Foda-se. O que vão falar de você? Não passa pelo que você passa, não paga suas contas, não vive a sua vida. Então sinto muito que vão falar de você. Deixa a pessoa falar se ela quiser, dê liberdade para ela falar. Ah, mas ela tá falando uma coisa que é bobagem. Tudo bem, a vida dela talvez seja uma bobagem, então ela só fala bobagem. Foque em você. O erro é que muitas pessoas não focam no seu umbigo, querem focar no resto. Aqui é o radar pro resto. O radar pro resto é desperdício de energia, desperdício de tempo e distração. E isso eu já falei pra vocês, o inimigo quer desperdiçar seu tempo, se te distrair, tirar você do foco da sua vida. Quando você alinha e começa a olhar pra você, começa a entender quem é você. Autoestima, como é que está a tua autoestima? A sua autoestima tem que ser inabalável. Anota isso. Eu vou ensinar você a ter uma autoestima inabalável. Porque vão querer falar coisas de você, você vai se olhar no espelho algum dia, mas ela é inabalável. Você não vai deixar ninguém abalar você. Você vai ter autoconfiança. Você vai confiar em você. Como é que você não vai confiar em você? Você confia lá, não sei em quem, não confia em você. Caraca! Você tem que confiar em você. Nas suas atitudes, em quem você é, como você foi criado. Só que se isso tudo está acontecendo na sua vida, significa que você está precisando aprender. Aprender. A Domi, quando entra numa live dessa, diária, você sabe que eu vou entrando com um monte de assunto. E não interessa, porque é o assunto que vem na minha mente naquele dia, ou porque eu vivenciei com alguma cliente, eu trago. Significa porque tô aqui, ó, para abrir a mente de você. Abrir a mente de você, tá? Para você olhar para sua vida hoje e pensar, ok, eu tô passando por um tempo difícil, eu tô passando por um momento bem difícil, mas vai passar. Em primeiro lugar, fica tranquilo. E o que eu preciso aprender com isso? Essa é a pergunta, meu Deus, o que eu preciso aprender com tudo isso? Naquela época, gente, quando a gente estava falido, devendo para Deus e o mundo, com nome sujo, tá? Que é uma vergonha, a gente se sente muito mal com nome sujo. Com nome sujo, barrado nas coisas, não podia ter nada. Se eu ficasse só focando lá no problema, eu ia entrar em depressão, eu ia ficar chorando, eu ia ficar muito mal. Inclusive, talvez eu engordasse naquela época, tá? Só que eu entendi o seguinte, o que eu preciso aprender com isso aqui, caramba? O que eu preciso? E o Sérgio da mesma forma. O que nós precisamos aprender? Essa é a pergunta para você. O que você precisa aprender? Eu fui me desenvolvendo, lógico, logo depois que eu passei por essa turbulência, eu precisei encontrar pessoas que me guiassem e começassem a me ensinar quem eu era, porque eu já tinha até perdido a noção de quem eu era. Eu tinha perdido a noção de quem era a Dominique, que gostava de brincar todos os dias,
como criança, que fazia assim para as outras. Sabia que eu tinha uma expressão quando eu era pequena, que alguém falava alguma coisa para mim, eu fazia assim com os ombros e eu dizia: deixa, boba, eu gosto. Ou seja, deixa, eu vou fazer isso. Eu era uma criança assim, que eu não me importava que se a criança estava falando de mim, eu dizia assim: deixa, boba, eu gosto. E quando eu me lembrei daquilo, minha mãe disse para mim: lembra, Domi, tu falava isso? Eu disse: cara, é porque eu não me importava com o que a outra pessoa tá falando. Por que que eu tive que me moldar a outro se importar? Porque o outro vai falar, porque o que a minha amiga vai falar, porque o que a internet vai falar, porque a Dominique tem muito peito, não tem peito. Vai tomar banho, deixa eu com a minha vida. Vai tomar banho, sinto muito, foque na sua vida, meu amigo. Porque quando você focar na sua vida, você não vai ficar fazendo tititi na vida dos outros. Só que isso eu precisei aprender. E aí eu disse assim, ó, eu comecei a fazer aqui, ó, no ombrinho, né? Tem aquela expressão do beijo no ombro que a Valesca canta a musiquinha, beijinho no ombro. É isso. É isso. Então, gente, quero dizer pra você, tá? Quero dizer pra você, em primeiro lugar, eu tenho uma aula secreta que eu vou estar fazendo logo depois do carnaval. Uma aula secreta, onde eu vou falar de todos os assuntos e vou mostrar pra você como você vai começar a perceber quem você é para fazer as grandes mudanças que você precisa na sua vida. Seja mudanças no seu bem-estar, na sua autoestima, na sua autoconfiança, no seu processo de emagrecimento, não importa. Tudo isso tem fundo dentro de você. Tudo isso está escondido aí, tudo bagunçado. Quando tudo isso for alinhado, você vai ter resultado. Enquanto tudo isso ficar bagunçado, enquanto você não organizar seu interno, o seu externo vai continuar assim. Então, no link da minha bio tem essa aula secreta, você pode clicar lá, faça a sua inscrição, você entra num grupo de WhatsApp e você vai ter condições de estar comigo e fazer um bate-papo nesse dia, nessa aula, onde eu vou trazer passo a passo para você. Porque aqui na live eu falo muitas coisas, porque tudo tem conexão. A Dominique, ela vai falar diversos assuntos porque tudo está, ó, conectado. E só que na aula você vai entender os pontos importantes, passo a passo, e isso vai fazer diferença na sua vida. Tá? Se quiser saber mais, clica no link ali da bio. Gente, fica essa dica pra você hoje, tá? Eu preciso arrumar minhas malas, tomar um banho, ajeitar meus cabelos, porque eu estou indo pra São Paulo daqui a pouco, pego o avião. Eu não vou fazer live amanhã e nem sexta, porque eu vou estar em treinamento. Então eu preciso estar focada lá para trazer mais conteúdos. Primeiro, porque eu já falei para vocês que eu escolhi os meus mentores do ano. Eu não sou boba. Eu não sou boba. Eu sei o que eu quero para esse ano e já tá tudo anotado, tudo organizado. Só que eu também sei que sozinha eu não consigo. Pare de achar que você vai conseguir tudo sozinho. Ah, mas eu consigo sozinho. Eu vou emagrecer agora, eu consigo sozinho. Gente, se você não emagreceu até agora é porque você tá com a estratégia completamente errada. E não pense que sozinho você vai conseguir. Você precisa ter um guia, alguém que vai te dar um norte. E eu não sou boba. Eu entendi na minha vida toda que quando as coisas difíceis aconteceram, eu precisava de pessoas que soubessem mais do que eu. E que entendessem uma estratégia que eu não estava enxergando. Então eu escolhi os meus guias de negócio. Estou entrando num projeto. O Clube Euro é um ecossistema de negócio. Eu disse, eu vou fazer negócio. Eu vou fazer muitos negócios. O meu propósito é impulsionar a vida de muitas pessoas. Eu vou fazer muitos negócios. Eu tomei essa decisão e eu estou entrando nesse projeto. Então, eu não estarei amanhã e nem sexta, mas eu tenho certeza que na semana que vem, quando a gente abrir essa live aqui, eu vou estar trazendo muitos conteúdos e falando mais para vocês de como você pode ter um ano completamente diferente. Um ano que está recém começando. E eu vou insistir com você aqui no início. Porque se eu tô aqui doando o meu tempo, é porque eu sei que eu tenho como ajudar você, tá? Ajudar você assim, ó, dando aquele estalinho, entrando nos meus projetos, eu vou estar junto com você. Eu escolhi meus guias e eu espero que você escolha seus guias esse ano, porque aí você vai ver a diferença na sua vida. Pare de te enrolar. Pare de te enrolar e ficar com as tuas próprias crenças no teu ciclo vicioso, porque você fica num ciclo vicioso. Tá? De altos e baixos. Você acha que consegue, depois não consegue mais, porque você está enroscado no seu ciclo. Quando você tem um guia, você aprende a desenroscar seu ciclo. Você aprende a ver o ponto que você está errando e você aceita a ajuda do outro. Porque se você não aceita a ajuda do outro, aí também não adianta. Aí também não adianta. Combinado? Gente, um grande beijo para você, um excelente dia para você. Eu encontro vocês
só na semana que vem, tá bom? E se quiser me acompanhar nos stories, tá? Eu prometo que eu posto ali umas coisinhas que eu vou estar aprendendo. Prometo, tá? Grande beijo, tá? Que o dia de você seja muito abençoado e com muita luz e muitas novidades, tá bom? Beijo, gente. Espero vocês também na minha aula secreta, que vai estar disponível qualquer dia e nós vamos estar juntos. Beijo.